Palavra de Luciano Subirá, sobre honrar a Deus com nossos bens. Assista e seja abençoado. Mas em terceiro e último lugar, eu quero destacar que o que de fato importa para Deus é a expressão do coração. Voltando no texto de Malaquias, onde Deus diz: se vocês vão me entregar, me oferecer em sacrifício o animal cego, o manco, o doente, o dilacerado. Outro dia alguém falou: pastor, eu quero o dilacerado. Falei: imagina que o lobo, um predador, atacou a ovelha. O pastor foi lá, defendeu, livrou ela, mas saiu meio avariada, né, da boca do predador. Então, qualquer que tivesse algum tipo de defeito, se você olha para a lei de Moisés, Deus por meio de Moisés pontuou que o animal do sacrifício tinha que ser perfeito. É lógico que em primeiro lugar isso aponta para o sacrifício perfeito de Cristo, o nosso substituto, mas nós também precisamos entender que para Deus, principalmente quando falamos do terreno da oferta, não se espera nada que não seja o nosso melhor. E quando você pontua isso, a pergunta a ser feita é: por que esses judeus, que Deus por meio de Malaquias está confrontando, por que é que eles iriam oferecer a Deus o animal doente, o manco, o cego, o dilacerado, em vez de um animal perfeito que foi requisitado ou determinado por Deus? Todo dia alguém falou: era um bando de desviado que não estava nem aí com Deus. Eu falei: se não tivesse nem aí com Deus, não ofertava nada. É gente que de alguma forma está dizendo: Deus pediu, nós temos que entregar, mas eles estão reavaliando o que será entregue. A pergunta é: por quê? Sempre tem aqueles defensores dos fracos, dos pobres, inocentes. Não, pastor, provavelmente eles não tinham algo melhor. Não é o que o texto diz. Malaquias capítulo 1, verso 13 e 14 diz: vocês dizem ainda, que canseira, e torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos, oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo o animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Deus diz: é golpe. Você tem algo melhor, mas está oferecendo o inferior. A pergunta é: por quê? Se o cara não está nem aí com Deus, não oferece nada, por que ele ofereceu um subproduto? Eu não posso dizer que essa seja a única resposta cabível, mas honestamente, depois de pensar e processar e tentar fazer isso, não apenas com a nossa mentalidade de hoje, com a cultura da época, eu cheguei a uma conclusão. O que era feito com o sacrifício, com o animal que era entregue em sacrifício? Ah, pastor, ele era queimado no altar. Ok, mas era queimado até as cinzas? Não. Em primeiro lugar, ele era levado ao sacerdote. Havia um rito e um protocolo. O sacerdote não só tinha a forma correta de matar, escorrer o sangue, mas ia esfolar, tirar o couro, limpar. Quando ele era colocado no altar, o que era o altar? Uma churrasqueira, gente, com grelha e tudo. A gordura queimada era do Senhor, mas a carne era de quem? Uma parte era do sacerdote da sua família, a maior parte da carne era do ofertante, que comia com a sua família. Então aquilo virava churrasco. Eu sei que falo isso antes do almoço, a cara de alguns já se ilumina. Virava churrasco. E quem comia? A maior parte, a família do ofertante. 1 Samuel capítulo 1 fala de Eucana, o pai de Samuel. Diz que ele dava porção dobrada para Ana. Do quê? Da carne do sacrifício. Na hora de dividir a picanha, ele dizia: Ana, você vai comer o dobro, né? Então eles comiam churrasco diante de Deus. Agora eu fico imaginando esse cara na hora de entregar o animal. Ele olhava para o animal cego e pensava: lá no mercado isso aqui não dá preço nenhum. Mas ele olhava para o bom e dizia: esse vende por algo melhor. Aí ele pensava: qual que eu vou entregar para virar o churrasco? Gente, na hora de comer a picanha faz diferença se o animal enxerga bem, se é míope, se é cego? Não. E de repente a pessoa pensava: vai virar churrasco mesmo? Qual é a diferença? Mas o que era só o efeito colateral passou a ser tratado como propósito. O propósito não era comer churrasco. O propósito era oferecer a Deus o melhor. Comer churrasco era efeito colateral. Mas muitas vezes nós transformamos o propósito em efeito colateral e o efeito colateral em propósito. E é aí que nós erramos. Quando você pensa que aquilo era algo a ser entregue a Deus, então ao escolher o melhor animal, você está dizendo o que para Deus? O Senhor merece o melhor. Ao colocar Deus em primeiro e a gente por último, nós estamos estabelecendo o quê? A devida distinção de honra.
Mas quando simplesmente tratamos essas coisas com desdém, nós estamos sabotando aquilo que deveria ser a essência. Em Marcos, no capítulo 14, nós temos um texto, eu quero encerrar com ele. Se você puder, acompanhe comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu vou ler a partir do versículo 3. O texto diz assim: quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso de nardo puro. E quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados. Observe a expressão indignados. E diziam entre si: para que esse desperdício de perfume? Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz, porque vocês a estão incomodando. Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês e quando quiserem podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. O texto nos mostra uma mulher, nós sabemos, cruzando referência dos outros evangelhos, se tratar de Maria de Betânia, irmã de Marta e Lázaro, que ela derrama esse perfume que a Bíblia chama não só de valioso, mas de muito valioso. Quando ela derrama o perfume, ela não só estragou o perfume, no sentido, né, de dar fim a ele, a turma classificou aquilo de um desperdício, como ela não deixou aproveitar nem o frasco, o vaso que ela de alabastro, ela também quebrou. E o povo, diz o texto, começaram não só a ficar indignados, mas começaram a murmurar. O original diz que bramavam contra ela. O que é bramar? Gritar. A atitude dela gerou indignação. Jesus tem que defender a mulher, deixa a mulher em paz. Ela fez uma coisa boa. Porque todo mundo está classificando de algo ruim? Porque eles estão olhando e dizendo é um desperdício. Por que eles estão pensando no desperdício? Alguém olhou e fez a conta. Nós não sabemos quanto ela pagou no perfume. Mas alguém fez a conta para vender depressa, de segunda mão, fazer dinheiro em cima, mais de 300 denários. Esse mais de 300 não é preciso. Pode ser 315, 330, 350. Eu acho que se fosse mais de 350, alguém diria quase 400. Mas não vamos nem colocar a possibilidade do mais. Vamos ficar só com 300 denários. Quanto valia 300 denários? O denário era o pagamento de um dia de trabalho. Aliás, né, a Bíblia, a versão que eu estou usando, ela coloca uma nota aqui no denário. Moeda romana de prata, que era o pagamento por um dia de trabalho. O denário era o pagamento padrão por um dia de trabalho de um trabalhador qualquer, não importa a área ou a categoria. Isso significa o que? O judeu trabalhava 6 dias por semana, descansava o sábado. Qual era a média de ganho semanal? 6 denários. Todos os 12 meses do ano deles, diferente do nosso calendário, tinham 30 dias redondos. Como a média de sábados por mês vai variar de 4 a 5, para facilitar a conta vou deixar em 5. A média salarial era 25 denários por mês. Se a média salarial era 25 por mês, 300 denários é um ano de salário integral de um trabalhador normal. Então tenta imaginar a sua renda, não importa o tamanho dela, não mensal, mas anual. E você simplesmente bota esse valor no perfume. Os caras olham aquela mulher pegando um ano de renda e jogando fora. Estão dizendo, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Porque todo mundo está pensando no que o perfume custearia. Quais os projetos que ele bancava. E aí você precisamos entender que para Deus, oferta pode até ter um efeito colateral de bancar bons projetos, mas isso nunca foi o propósito. Enquanto todo mundo está pensando no que o dinheiro faz, Jesus diz, ela fez uma boa ação para comigo. Jesus tenta explicar para eles, essa mulher me enxergou. Enquanto vocês só estão olhando projetos, ela enxergou a minha pessoa. Olha o que Jesus diz, ela me ungiu antecipadamente para a sepultura. O que Jesus está falando é um contrassenso. O que significa ungir na sepultura? A nação de Israel morou 430 anos no Egito. E quando saíram do Egito, eles saíram com práticas culturais dos egípcios. Tenta imaginar um povo que viveu mais de 400 anos no Brasil. Você acha que não vai sair comendo feijoada e churrasco? Se morasse 400 anos aqui no sul, não iam sair tomando chimarrão? Então eles saem do Egito com a prática que os egípcios tiveram, já era milenar antes deles passarem por lá, de embalsamar os seus mortos.
Isso significa o quê? Que eles atrasariam o processo de decomposição, permitiria que o corpo fosse velado por mais tempo, que os restos mortais durassem mais. Enfim, a lista vai longe. Mas só fazia sentido embalsamar depois que morreu, porque enquanto está vivo não tem processo de corrupção. Para que é que alguém ungia antes da morte? Um dos textos do Antigo Testamento mais citados no Novo em relação à ressurreição de Cristo é o Salmo 16. Não deixará sua alma na morte, nem permitirá que o seu corpo veja a corrupção. Algo importantíssimo que você temos que entender é que nos 3 dias entre a morte e a ressurreição, o corpo de Cristo não se decompôs. A Bíblia diz que Lázaro com 4 dias cheirava mal. O corpo de Cristo nunca se decompôs. Então basicamente o que aquela mulher fez quando derrama aquele óleo não era um bálsamo que teria um efeito natural. O que essa mulher fez foi um ato profético. Ela está dizendo a verdadeira unção, o verdadeiro óleo, que é o poder do Espírito Santo, envolverá, protegerá esse corpo para que ele não sofra decomposição. Essa mulher enxergou o que ninguém enxergou, ela discerniu o que ninguém discerniu, e o que Jesus faz com ela é extraordinário. Ele diz, onde for pregado o Evangelho, verso 9, em todo o mundo, o que ela fez será contado para a memória dela. Então Jesus estava dizendo, em todos os lugares, todas as gerações, todo mundo vai saber o que essa mulher fez. Só para aprender com ela? Não, era mais do que isso. Jesus disse para a memória dela. Jesus imortalizou Maria de Betânia pelo seu ato. E diz, ela será lembrada em todos os lugares, em todas as gerações, pelo que ela fez. Quem mais você viu Jesus honrar dessa forma? Agora, se a gente seguir a lógica de 1 Samuel 2,30, eu honro os que me honram, e ele honrou essa mulher dessa forma, ele se sentiu muito honrado por ela. Eu lembro quando Deus começou a tratar desse assunto comigo, lá por 2001. Eu estava meditando nesse texto. E disse, por que você acha que o povo ficou tão indignado? Falei, é um bando de ignorante, que não entenderam o que essa mulher entendeu. E o Senhor falou no meu coração, disse, é fácil você falar isso hoje. Conhecendo o texto, o desfecho, o ensino. O Espírito Santo falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu fiz minhas palavras de Pedro, de modo nenhum, Senhor. Eu não. Ele falou a segunda vez, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Eu falei, não. Eu não sei de onde a gente tira a ideia de que pode discutir com Deus. Ele está sempre certo. A gente tem que ser de um nível de teimosia impressionante. Quando eu falei pela terceira vez, de modo nenhum, eu não, eu tive uma visão. E eu não sei explicar exatamente o que aconteceu, mas eu assisti um filme dentro da minha cabeça. Eu pedi o controle, alguém entrou com o script, com as cenas, e aquele desenho, aquele filme passou claro da minha mente. Eu estava num culto, e a cena que eu via na época era do prédio da igreja de Guarapuava, onde era pastor na ocasião. É como se alguém pegasse uma câmera filmadora e filmasse do alto, enviesado assim da esquerda para a direita. A diferença é que aqui nós temos um retângulo que está de lado. Lá, na época, o retângulo era de comprido, um pouco menor do que esse também. Mas eu via uma cena de um culto, que era o que a gente chamava o culto domingo, casa cheia. O povo na adoração. Era um negócio assim que eu não consigo descrever para você, porque a visão, falando na linguagem dos técnicos de som aí, era multicanal. Eu consegui ouvir a oração que um está fazendo, o grito de louvor do outro, né? E esses sons não se misturavam. Eu estou acompanhando aquilo de uma forma impressionante. E aí eu percebo na visão que alguém vem pelo corredor central descendo. Essa pessoa vem chorando, emocionada. Ela está dizendo, Jesus, eu te amo tanto. Eu te amo mais do que o dinheiro. E eu vou provar. Aquilo chamou minha atenção. A igreja estava num momento de desafio, a gente estava na iminência de tomar uma decisão administrativa de interromper uma obra, uma construção por falta de recurso. Quando o cara diz, eu te amo mais do que o dinheiro, vou provar, minha vontade de dizer, prova mesmo, duvido. Aquilo chamou minha atenção. E ele vem descendo, e ele chega à frente, só que eu estou vendo do alto, como fosse da filmadora, e eu também estou dentro da visão. Eu não só acompanho o que está acontecendo de fora, mas eu tenho a percepção de mim dentro da visão, que é a minha percepção limitada só do que acontece à volta. E eu percebo a hora que ele passa por mim e vem à frente, se ajoelha. Era uma noite fria, estava usando um casaco diferente. E eu lembro quando eu ajoelho, ele simplesmente chorando ali, quebrantado, e diz, Jesus, eu te amo tanto, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Ele enfia a mão num dos bolsos da jaqueta e tira um maço de nota, na época era novidade ainda de 100. E a minha cabeça dispara a fazer a conta.
quantos milímetros tem a nota, quantas notas cabem no maço, vezes 100, e eu já começo a dar glória a Deus. Porque ele joga aquilo e fala, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. Eu ainda estou tentando chegar ao resultado da conta. Ele enfia a mão no bolso, tira um segundo maço, joga em cima do primeiro. Se para o primeiro eu estou dando glória, para o segundo já estou dando aleluia. Eu estou pensando, nós vamos terminar essa obra. E ele continua ali chorando, eu não sei de onde são o terceiro maço. Eu já estou quase falando em línguas. E aí, enquanto chora, ele bota a mão no bolso. Ele diz, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E ele pega um vidrinho sem rótulo, abre, começa a jogar um líquido. E eu que estou atrás dele na visão, sinto cheiro de álcool. Não é culto de libertação. Zé Pilinta não pegou ninguém, mas está cheirando álcool. E aí ele enfia a mão no outro bolso e tira uma caixa de fósforo. E diz, eu te amo mais do que o dinheiro, eu vou provar. E minha cabeça faz equação. Dinheiro é de papel, álcool em cima, fósforo, eu te amo. Quando eu entendo o que ele vai fazer, você sabe como terminou a visão? Eu, que estava lá dentro da visão, voei no pescoço dele. Antes dele riscar o fósforo. Eu ainda estou rolando com ele, a visão sumiu. E o Senhor falou comigo, se você estivesse lá, teria feito a mesma coisa. Se a sua leitura do que o que essa mulher fez fosse desperdício, você teria atacado, você teria impedido, você teria parado. E naquela visão contemporânea, eu percebi o que é que ele estava falando. A maioria de nós acha que o valor de uma oferta é o que ele financia, o que ele custeia. Mas para Deus nunca se tratou de projetos, e sim de um lugar de importância no coração. Quem está entendendo? Então, muito mais, eu não estou dizendo que a gente não deva ter sabedoria no uso de recursos em relação aos projetos. Mas eu estou dizendo que para Deus isso nunca foi o ponto principal. Aliás, é isso que nos leva às vezes a investir em determinados projetos e outros não. A gente diz, isso vale a pena, isso não vale a pena. E nós estamos fazendo por projetos o que deveríamos estar fazendo pelo Senhor. Quando nós começamos a entender que no final das contas é uma questão de honra, a maneira de lidar com o dinheiro muda, não é só na hora da contribuição. Por que eu e você devemos ser honestos nas nossas finanças? Por que a gente deve andar em integridade? Por que nossos ganhos não devem ser ilícitos? Por que nós não vamos mentir para ganhar dinheiro ou lesar, enganar alguém para ganhar dinheiro? Porque mamon não pode ser mais importante para mim ou para você do que Deus e os princípios que Ele estabeleceu. Por que é que nós vamos nos preocupar com o pobre e o necessitado? Provérbios 19:16 diz, o que se compadece do pobre empresta ao Senhor e esse lhe retribuirá o benefício. Quando você olha para o necessitado e põe recurso nele, Deus está olhando dizendo, quem queria cuidar dele sou eu. Se você financiou o meu interesse, eu estou em dívida com você, sou eu que vou honrar você. Quando você lembra de Jesus dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, e vale lembrar isso nesse início de ano, quando está chegando a hora de declarar o imposto de renda, por mais que você não consiga, outro dia um falou, pastor, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, para ele eu dou com alegria, para César eu não dou não. Eu falei, ok, ele não mandou dar para César com alegria, mas ele mandou dar. O que César vai fazer, vai responder a Deus. Mas se eu e você entendemos o que é honrar a Deus, a gente não vai dar jeitinho em área nenhuma. Nós vamos nos conservar dentro dos princípios dele, o tempo todo dizendo, é para o Senhor, é por causa do Senhor. Isso muda completamente a maneira como lidamos com o dinheiro em todas as áreas. E se essa área é subjugada, e o senhorio de Deus se manifesta no meu e no seu coração, nós não apenas vamos romper no plano espiritual, mas em consequência Deus diz, eu posso derramar bênção financeira à vontade, porque eu não vou perder você. Quem está entendendo, diga amém. Então o cerne de toda a relação do cristão com Deus e o dinheiro continua sendo uma questão de honra. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te pedimos a capacidade de entender, não só no nível da razão, meramente humana e mental, e não só aqui e agora. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou não apenas continue depois do culto, mas cresça, possa se expandir em termos de percepção e discernimento dentro de cada um de nós. Nós oramos pela capacidade não só de entender os valores da Tua palavra, mas de corresponder contigo. Queremos que na nossa vida Cristo seja o Senhor absoluto, que não haja lugar de concorrência. Queremos, ó Deus, de fato entender e subjugar plenamente essa área ao Teu controle, ao Teu senhorio. Nós queremos
nessa manhã, não apenas repensar a forma como lidamos com tudo aquilo que é material. Queremos, ó Deus, nos arrepender e consertar aquilo que precisa ser consertado. E queremos viver o seu senhorio de forma plena e completa. E nós oramos por isso. Que haja graça, que haja ação do teu Espírito na vida de cada um de nós, para que muito mais do que contribuição, possamos te oferecer honra, e que isso seja de fato o efeito regulador de toda a nossa relação com Deus e o dinheiro. Nós oramos em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.